Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Economia. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 4 de Mankell, que fala das forças de mercado da oferta e da demanda. Hoje, especificamente, nós vamos estudar a curva da demanda. Para estudarmos sobre a curva da demanda, nós precisamos ter o conceito bem sólido do que é a demanda e o que é uma quantidade demandada. Bem, a quantidade demandada de certo produto, de certo bem, é a quantidade daquele bem que os compradores daquele mercado específico estão dispostos e capazes de comprar, dado determinado preço. E a lei da demanda nada mais é que quando todos os fatores externos forem mantidos constantes, não forem colocados variáveis dentro do nosso jogo, a quantidade demandada desse bem diminui conforme o preço dele aumenta. E a quantidade demandada aumenta quando o preço diminui. A relação é inversamente proporcional ao preço. Podemos ver, através desse simples exemplo, o que é uma curva de demanda. Esse exemplo é hipotético de determinado produto que, quando seu preço se encontra a R$80, a quantidade demandada é 1. Quando seu preço é R$60, a quantidade demandada é 2. Quando o preço é 40, a quantidade demandada é 3. Quando o preço é 20, a quantidade demandada é 4. E quando o preço é 0, a quantidade demandada é 5. O que isso significa? Repare que quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E quanto menor o preço, maior a procura desse bem. A curva de demanda ocorre dessa maneira pelo fato de pensarmos sempre na margem. O ser humano ser um ser racional que atribui valores aos bens. Ou seja, por exemplo, talvez para esse determinado bem, esse bem hipotético que nós estamos analisando nesse gráfico, você esteja disposto a dar R$60, porque você atribuiu o valor de R$60 a esse bem. No entanto, o seu amigo atribuiu um valor de R$80 a esse bem. Ele daria mais dinheiro por esse bem por fatores pessoais, por fatores que cada um de nós possui uma atribuição de valores a cada bem. Eu posso estar disposto a dar R$10 em um livro e você no mesmo livro dar 50. Nós temos os nossos valores que são pessoais. Então, esse determinado bem, você está disposto a dar R$60, mas seu amigo está disposto a dar 80. Então, o que isso significa? O que nós podemos concluir a partir disso? Que quando o preço desse bem estiver a R$80, nós teremos apenas uma quantidade demandada. Apenas uma pessoa vai comprar esse bem. No entanto, quando o preço estiver a R$60, duas pessoas já vão comprar esse bem. A quantidade demandada vai ser 2, porque a 80 apenas o seu amigo comprará. A 60, você e seu amigo comprarão. Assim como se fosse 40, você, o seu amigo e mais uma pessoa compraria por aquele valor. Por isso a quantidade demandada é inversamente proporcional ao preço. Quanto maior for o preço, menos pessoas vão pagar. A curva de demanda não necessariamente será nessa linha bonitinha. Ela poderá ser algo parecido com isso, ou assim, mas será sempre uma função negativa. Observe esse conceito. A demanda de mercado, ela nada mais é que a soma da quantidade de todas as demandas individuais. Como naquele exemplo que nós analisamos, você e seu amigo tinham uma diferença de preço que vocês atribuíam para determinado bem, você dava 60, seu amigo dava 80. É basicamente isso. A demanda do mercado era a soma da demanda de todas as pessoas daquele mercado. No caso, o exemplo era um mercado extremamente limitado. Observe essa tabela. Existem duas pessoas no mercado, o Zé e a Ana. Quando o bem está a determinado preço, o Zé demanda 24 unidades e a Ana demanda 10 unidades. Logo, a quantidade demandada deste mercado é de 34 unidades. No entanto, quando aumenta em R$1 o preço desse produto, a quantidade demandada pelo Zé diminui em 2 unidades, enquanto a da Ana diminui em 1 unidade. Então, o que nós temos aqui é que quando esse bem aumenta em R$1, a quantidade demandada do mercado diminui em 3 unidades, porque o Zé deixou de comprar 2 e a Ana deixou de comprar 1. E assim por diante, para vários e vários casos. Bem como, se o preço se tornasse mais barato, a quantidade demandada pelo Zé e pela Ana provavelmente aumentaria. Agora nós chegamos nos modificadores da curva de demanda. Nós dissemos que a curva de demanda analisa a quantidade demandada e o preço, apenas um em função do outro. Só que essa análise ignora outros fatores. No início do vídeo eu falei que nós ignoramos fatores externos para estudar a demanda. Mas agora nós vamos entender o que são esses fatores externos, o que são essas outras coisas que são essenciais para a formação da curva de demanda. Observe
que a curva de demanda ela é traçada. A curva de demanda D está traçada. Só que existem fatores que podem deslocar a curva. O que pode deslocar o ponto nessa curva é unicamente o preço e a quantidade demandada. São só essas duas variáveis. Nós podemos estar aqui, aqui, em qualquer ponto dessa curva, qualquer ponto dessa função. Só que existem coisas que mudam a curva, alteram a curva, bem como podem deslocar a curva para a esquerda ou para a direita, se tornando D' ou D''. E nós vamos entender um por um a partir de agora. Vamos ao primeiro caso. O primeiro modificador da curva de demanda é o número de compradores. Por exemplo, o número de compradores pode ser alterado com uma volatilidade muito grande. Ele pode mudar do nada. Simplesmente, você que me assiste pode deixar de gostar de determinado tipo de música que hoje você gosta. Então, a partir desse momento, você não vai mais comprar DVDs da sua banda preferida, da sua ex-banda preferida. Você vai mudar, você vai sair desse mercado. Então, quando há uma alteração em larga escala do número de compradores, a curva de demanda pode ser modificada tanto para a direita quanto para a esquerda, dependendo se entrou gente no mercado ou saiu gente do mercado. Esse é, de fato, o mais simples de entender. Agora, outro modificador da curva de demanda é a renda. E aqui nós vamos ter contato com dois tipos de bens, o bem normal e o bem inferior. O bem normal é aquilo que quanto mais dinheiro o indivíduo tem, mais ele vai comprar desse bem. Por outro lado, o bem inferior é o tipo de bem que quanto mais dinheiro o indivíduo tem, menos ele vai comprar desse bem. Um exemplo clássico para isso é a passagem de ônibus, que é um bem inferior, enquanto carro é um bem normal. Veja bem, se a renda de uma pessoa aumenta significativamente e ela anda de ônibus, certamente ela vai deixar de andar de ônibus para andar de carro. Então, o carro, que é um bem normal, teve uma relação positiva com o aumento de renda. Já o ônibus teve uma relação negativa com o aumento de renda. Outro exemplo muito bom é o mercado de restaurantes. Existem restaurantes de luxo e restaurantes pensões, restaurantes simples. Quando o indivíduo tem a renda aumentada, a curva de demanda para restaurantes melhores se deslocará para a direita, enquanto a relação dele para pensões, para lanches no China, para bandejão, para qualquer tipo de refeição barata, vai diminuir. Ao mesmo tempo que, caso a renda desse indivíduo diminua, a demanda dele por restaurantes caros vai diminuir significativamente, enquanto por lanches e refeições baratas vai aumentar. Ou seja, um bem normal é positivamente relacionado com a renda. O bem inferior, quanto mais renda, menos desse bem. E quanto menos renda, mais desse bem. É uma relação inversamente proporcional. Mais um modificador da curva de demanda, um deslocador da curva de demanda, são os bens substitutos. O que são bens substitutos? São aqueles bens que, quando colocados um ao lado do outro, você tende a escolher um em função do outro. Um exemplo muito bom para isso é pizza e hambúrguer. Dificilmente você vai comer pizza e hambúrguer. Você vai escolher pizza ou hambúrguer, porque eles se substituem muito bem. Então, caso o preço da pizza aumente, a curva de demanda do hambúrguer se deslocará para a direita, porque para cada preço haverá mais demanda. Se em determinado mercado a venda de hambúrgueres ao preço de R$2 é de 100 e a pizza triplica o preço, a quantidade demandada do hambúrguer vai aumentar também significativamente. Não vai mais ser 100, talvez sejam 200. Outro exemplo muito bom é a relação entre Coca-Cola e Pepsi, que são duas marcas concorrentes. Se o preço da Coca-Cola aumentar, pode ser Pepsi. A curva de demanda da Pepsi deslocará para a direita, bem como, se o preço da Coca-Cola diminuir, a curva de demanda da Pepsi deslocará para a esquerda, porque mais pessoas vão beber Coca-Cola em função da Pepsi. E por aí a gente pode citar centenas e centenas de exemplos. Filme ou livro, notebook ou computador, óculos ou lente de contato, e por aí vai, centenas e centenas de exemplos. A demanda de um sempre influenciará na demanda do outro. Prosseguindo com os tipos de bens relacionados, existem bens chamados complementares, que é basicamente o oposto dos bens substitutos, onde quanto maior a demanda por um, maior também vai ser a demanda por outro. Exemplo clássico, pão de cachorro-quente e salsicha. Se a demanda do pão de cachorro-quente é alta, a demanda da salsicha também é alta. Se o preço do pão de cachorro-quente aumentar significativamente, a demanda da salsicha vai deslocar para a esquerda significativamente. Assim é computador e software. Preço da faculdade e livros didáticos. Tem uma relação íntima, porque um depende do outro. Nem em todos os casos isso se aplica, mas na grande maioria um é intimamente relacionado ao outro.
Mas o modificador da curva de demanda são os gostos. O gosto da sociedade muda, pode mudar o tempo todo. Como eu falei anteriormente, você tinha uma banda preferida, mas hoje não é mais sua banda preferida. Então, o mercado vai ser alterado. Qualquer coisa que cause uma mudança positiva nos gostos, em relação a qualquer bem, ela aumentará sua demanda. Deslocará a curva de demanda desse bem para a direita. Por exemplo, se hoje uma grande revista de moda fala que usar pochete é a nova tendência, usar pochete é uma coisa muito legal, a curva de demanda de pochete, na mesma hora, deslocará para a direita. Porque o gosto da população vai mudar a partir daquela publicação da revista. E por último, existe um modificador da curva de demanda que são as expectativas. As expectativas mudam significativamente a curva de demanda porque afetam diretamente as decisões das pessoas em comprar determinado bem. Por exemplo, se nós temos uma expectativa de uma crise econômica no futuro próximo no país, provavelmente nós deixaremos de comprar o carro ou de fazer um investimento arriscado. Por outro lado, se a nossa expectativa é muito positiva, de tempos muito bons, de aumento do nosso salário, nós podemos antecipadamente gastar mais dinheiro e deslocar as curvas de qualquer mercado para a direita. Bem, então em suma nós temos dois fatores muito importantes na análise da curva de demanda. O primeiro é o preço, que determinará o ponto em que aquele mercado atuará na curva de demanda, que será junto à curva de demanda, e todos esses modificadores da curva de demanda que nós citamos, que é o número de compradores, a renda, os preços dos bens relacionados, gostos e expectativas, porque essas coisas podem mover a curva de demanda para a direita ou para a esquerda. Então, o que nós temos aqui? O preço determina o ponto na curva de demanda, enquanto os modificadores da curva determinam onde a curva estará. Hoje nós ficaremos por aqui, obrigado pela atenção, espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, que esse canal esteja ajudando cada um nos seus objetivos. E caso tenha gostado do vídeo, eu peço que compartilhe, mostre para seus amigos, porque ajuda bastante, e não se esqueça de se inscrever no canal. Então é isso, até a próxima aula que falaremos da curva de oferta. Abraço e até mais.